Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júnior Nascimento. 5h01. Alô, Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, você acompanhando pelo AM 1270 em Ribeirão Preto, ou então através das plataformas digitais, YouTube, Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos iniciando nesta quarta-feira, 3 de novembro de 2021, mais uma edição do nosso Bandeirantes Esportiva, e vamos juntos até às 7 horas da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Mas todo esse avante, avante meu bugre, com fibra e Destemol. E o primeiro destaque é do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem, Júlio? Tudo band por aí, Marcos? Também um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Técnico Daniel Paulista não vai ficar no banco de reservas, está suspenso. O time realiza o último treinamento para a partida de amanhã contra o Vasco da Gama. É jogo de decisão. Leandro Pedro Voaden será o árbitro e o treinador terá as voltas de Bruno Sábio e Thales. Daqui a pouco, Rafael Martins, goleiro titular, vai falar na Bandeirantes. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um abraço para você, para todos que acompanham o Bandeirantes Esportiva. Depois do empate amargo com o Goiás ontem na Serrinha, a delegação da Ponte desembarcou hoje em Campinas. A partir de amanhã, preparação para mais uma decisão contra o CRB, domingo, às 8h30 da noite, no Moisés Lucarelli. Aliás, os 2 próximos jogos da Ponte em casa. E para o jogo contra o time alagoano, a diretoria mantém a promoção de ingressos, R$20 a inteira e R$10 a meia para o setor de arquibancada. Atlético Mineiro confirma que Mineirão vai receber 53 mil pessoas nesta quarta-feira contra o Grêmio. Será o recorde de público na temporada. A partida será transmitida pela Rádio Bandeirantes a partir das 8 da noite. São Paulo. Salve o tricolor paulista, amado. O tricolor com Paulo do Vale. O São Paulo já se reapresentou e trabalha pensando no Bahia, adversário de domingo 6h15 na Arena Fonte Nova. E a expectativa é muito boa para Rogério Ceni voltar a contar com o Jonathan Calleri. O atacante
deve participar das próximas atividades com bola e se colocar à disposição de Ceni, para quem sabe retornar à equipe titular do tricolor paulista. Resta saber se Ceni vai optar por um esquema com 3 atacantes e aí um trio ofensivo formado por Caleri, Rigoni e também Luciano. Já na parte defensiva, Ceni também terá de quebrar a cabeça, ou para manter o esquema com 3 zagueiros, e aí Léo segue no time, ou mesmo para realizar alterações. Já Rodrigo Nestor também vive a expectativa de retorno. O volante não sente mais dores do tornozelo e deve também participar das próximas atividades no São Paulo. Dois jogos movimentam a Série B nessa quarta-feira. O Coritiba recebe o Operário para seguir na liderança, enquanto o vice-líder Botafogo joga contra o Confiança. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Informações do Peixe com o Lucas Herrero. No Santos, preparativos para o clássico de domingo contra o Palmeiras na Vila Belmiro. As boas notícias são os retornos de Zanocelo e Marinho, que cumpriram suspensão pelo terceiro amarelo diante do Atlético Paranaense. Marinho, que aliás não marca há quase 4 meses, desde o dia 10 de julho, justamente contra o Palmeiras no primeiro turno, ou seja, já são 15 jogos de jejum. O zagueiro Velasquez não treinou ontem por causa de dores na coxa esquerda, mas não deve preocupar pensando na partida de domingo. Já o goleiro John voltou a treinar com bola depois de ter feito uma artroscopia lá atrás no dia 4 de agosto, podendo voltar ao time nas últimas rodadas do Brasileirão. Hoje, o Santos é 15º com 35 pontos, 5 à frente do Sport, que é o primeiro time dentro do Z4. Integrantes da principal torcida organizada do Cruzeiro se reúnem com o Luxemburgo e selam acordo de paz por incentivo na reta final da Série B. O time mineiro corre risco de rebaixamento. Luxemburgo, nessa conversa com os torcedores, garantiu que fica no Cruzeiro em 2022. Palmeiras. Quando surge ao viver de imponente no gramado. Em conta desse Palmeiras, Vinícius Bueno. O técnico Abel Ferreira comandou agora há pouco mais um treino na academia de futebol com praticamente todo o elenco palmeirense à disposição para o jogo deste domingo contra o Santos na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. O lateral direito Mike tem sido a grande novidade das últimas atividades, completamente recuperado da cirurgia que ele fez no joelho direito no fim de setembro. Essa é uma ótima notícia para o técnico português que, como se sabe, não poderá contar com o lateral direito titular na final da Libertadores da América no dia 20 Montevidéu, no Uruguai. O Gabriel Menino, que ficou de fora de alguns jogos por conta de uma entorse no tornozelo, já está à disposição desde a última rodada e agora o Mike também pode voltar a ser relacionado. Com isso, o único jogador que está fora de condições é o lateral esquerdo Jorge, que ainda segue se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Liga dos Campeões da Europa. A bola rolou mais cedo para Milan em Porto, empate em 1-1 e o Real Madrid venceu o Shakhtar Donetsk, placar de 2-1. Dortmund contra Ajax, Liverpool contra Atlético de Madrid, Manchester City contra Clube Brugge, todo mundo empatando 0-0. E o Red Bull Leipzig faz 1-0 para cima do PSG, jogos em andamento na Liga dos Campeões. Corinthians. Salve o Corinthians. O Corinthians com João Paulo Capelanes. Atenção, o técnico Silvinho deve dar sequência ao volante Duqueiroz na equipe titular. O jogador se destacou na última segunda-feira contra a Chapecoense na vitória por 1-0 na Neoquímica Arena e ganhou elogios da comissão técnica. Então, para o duelo diante do Fortaleza, temos uma outra boa notícia sobre outro volante. Rony, que está 100% recuperado de uma lesão no joelho, volta a estar à disposição. E a tendência é que seja pelo menos relacionado contra o Fortaleza neste sábado às 5 da tarde em Itaquera. Bandeirantes Esportiva. Gleger Zorzin. O olhar técnico da Bandeirantes. Um abraço para você, Gleger. Qual é o seu destaque? Um abraço, Júlio, para você, para o amigo ligado na Bandeirantes. O meu destaque, a gente sabe que a Rádio Bandeirantes, e lá em Ribeirão Preto, é 1270. É muito ouvida, né, Júlio, por lá. E daqui a pouquinho tem decisão. Lá em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, o Botafogo recebe a Portuguesa na semifinal da Copa Paulista. O primeiro jogo foi no Canindé, 2-1 para a Lusa. E daqui a pouquinho, Júlio,
É metal esfregando em metal lá no estádio Santa Cruz. Que belíssimo estádio, na belíssima Ribeirão Preto. Portuguesa enfrentando o Botafogo. Pra mim não tem favorito. Vai ser um jogão de bola, Júlio. Carlos Henrique. Bate pesado, abraço pra você, CH, um abraço, qual é o seu destaque? Oi, Júlio, boa tarde a todos. O Tite, não sei se ele assistiu esse jogo, deveria ter assistido. O Real Madrid acaba de derrotar o Shakhtar Donetsk pela Liga dos Campeões por 2-1. 2 gols de Benzema. Eu tô falando isso porque o Vinícius Júnior brasileiro arrebentou mais uma vez. E nos 2 últimos jogos desse ano pelas eliminatórias, o seu Tite convocou Felipe Coutinho. O Vini Júnior não foi convocado. A justificativa é que ele não foi tão bem nas últimas oportunidades. Abre o olho, Tite. Abre o olho, Tite. Valdemir Gomes. O da palavra fácil, um abraço pra você, Tigrão, qual é o seu destaque? Um abraço para você, Júlio, um abraço aos amigos da Bandeirantes. E ontem, quase que a Ponte colocou 1,5 pé na permanência, né? Quase, nós vamos debater. Mas aí eu fiquei refletindo depois do jogo, que acompanhei atentamente, o que é que levou a Ponte a não segurar um resultado muito importante construído no primeiro tempo. E cheguei a uma triste conclusão: o preparo físico. Os que saíram, não saíram por deficiência técnica, mas sim porque estavam baleados fisicamente. E os que entraram estavam descansados. Mas não tem a menor condição, boa parte dos que entraram, de sequer figurar num grupo de 40 jogadores de um time bem intencionado na Série C e não na B. Foi isso que aconteceu. Daqui a pouco a gente esmiuça. Beleza, Júlio? Tudo bem, Batistão? Um abraço pra você, bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque, CB? Muito obrigado, Júlio. Um abraço para você também, para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. As oscilações da Ponte Preta na Série B 2021 podem custar a permanência do time na divisão. Ontem, a exemplo de outras partidas, a Macaca conseguiu jogar melhor do que o Goiás, que é um postulante ao acesso no primeiro tempo, mas despencou fisicamente na etapa final. A Ponte está perdendo para ela mesma certos erros grotescos, como o do André Luiz, diante do Náutico, ou então do Marcelo Hermes, ontem no segundo gol do Goiás, deixaram a Macaca em situação delicada na competição. Isso só para citar 2 erros recentes, somados a erros de escalação do Gilson Kleina durante quase um turno inteiro e ontem também contra o Goiás, fazendo trocas desastrosas. A sequência para a Macaca é terrível. Pega times que lutam na ponta de cima ou então no bloco de baixo. Para piorar a situação, Londrina, com a reação tardia, está fazendo subir o sarrafo. Talvez 44 pontos não serão suficientes para evitar o rebaixamento. Rapidamente peguei aqui os 5 últimos anos. 2016, Oeste escapou com 41. 2017, Guarani escapou com 44 pontos. Luverdense caiu com 44. O Guarani, com uma vitória a mais, conseguiu a permanência. 2018 foi o pior dos 5 anos, porque o time que escapou, o Oeste, escapou com 46 pontos. 2019 escapou o Figueirense com 41. E 2020, dos times que estavam na zona de rebaixamento após a 32ª rodada, teve troca de apenas um. O Náutico escapou com 44. Ele estava na zona de rebaixamento e aí acabou trocando com o Figueirense, que estava fora. O Figueirense caiu com 39, o Náutico escapou com 44
Paraná, Botafogo e Oeste também foram rebaixados naquele campeonato. Pode ser que este ano a coisa esteja mais ou menos delineada para que possa ocorrer isso. 44 pontos, o time poderá escapar, mas vai depender muito daquilo que o Londrina vai fazer no restante da competição. Brasil de Pelotas já está rebaixado, portanto, uma vaga a menos. E aí, né, quem está com 31 pontos está numa situação muito complicada aqui, é o Vitória. E o time do Londrina tem 38. Está a Ponte com um ponto a mais, esse ponto que ela ganhou ontem, no empate de 2-2. Não vai ser fácil. A reta final da Série B vai ser uma briga de facão dentro do elevador escuro. Bandeirantes Esportiva está no ar nesta quarta-feira com os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, Joels Cardoso, timaço técnico de Ju Kleber. Produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento. As reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz. Comentários hoje, time inteiro, né? Full squad, time completo. Glegas Orzin, Carlos Henrique, Valdemir Gomes e Carlos Batista, que é o nosso comandante de esportes. A direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. A minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. Tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pro planeta. Rádio Bandeirantes Campinas. BRC9. 88 anos, registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Óticas Renove, descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretozeu.com.br.
Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais, @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região. Tem nome, Pastéis Irra, o melhor pastel. O narrador esportivo Pereira Neto nasceu em Ibitinga, interior de São Paulo, e no início dos anos 50 foi trabalhar em São José do Rio Preto, na Rádio Rio Preto. Em 1954, Pereira Neto chegou a Campinas para trabalhar na Rádio Brasil como repórter e como narrador. Em outubro de 1959, Pereira Neto deixa a Rádio Brasil e é contratado pela Rádio Educadora, a PRC9. Naquela época, a Rádio Educadora ficava na Avenida Francisco Glicério, número 957, edifício Banco do Estado, ali próximo ao prédio dos Correios. Dono de uma voz privilegiada, um português irretocável, uma elegância e um garbo em suas narrações, Pereira Neto se formou em pedagogia, mas nunca exerceu a profissão e ficava irritado se alguém o chamava de professor. Pereira Neto se aposentou em 1998. Foram 39 anos de Rádio Educadora, hoje Bandeirantes. Pereira Neto faleceu em agosto de 2013. Vamos ouvir uma narração histórica. 31 de outubro de 1969. Era o último jogo da divisão de acesso. É como se fosse a Série A2 hoje do Paulista. Era o último jogo. A Ponte enfrentava a Francana no Parque Antártica, hoje Allianz Parque. Os jogos finais foram no Parque Antártica. A Macaca perdeu de virada da Francana 3-1, mas conquistou, no saldo, o acesso para o Paulistão depois de 10 anos e o título da Série A2. E se não fosse o gol do ponta-direita Alain, a Ponte não teria conquistado. 31 de outubro de 1969. Era uma sexta-feira. 10 mil ponte-pretanos presentes ao Parque Antártica. O repórter de campo era Oliveira Andrade, hoje trabalhando no Band Esportes. E Pereira Neto narrou assim. Elias perdeu na sequência do lance para Teodoro. Teodoro entregando para Djair, desceu para a meia direita. Abriu para Alain. Alain sai da ponta, vai para a meia. Penetra pelo setor central, rolou, boa bola para de cá. Quer tabela com Alain, aparece Duda. Atabalhoadamente bate de cabeça, ficou com Alain. Virou, chutou. Gol! Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes. 88 anos. A primeira emissora de Campinas. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores. Solicite uma visita sem compromisso e sem custo. Encaminhamos relatórios de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições, compatíveis com o que o mercado procura atualmente. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivzoom.com ou ligue 19 3728 8700.
00. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Feijão Jolie Carioca 1 kg, 6,29. Açúcar União Cristal 5 kg, 17,49. Sal Lebre refinado 1 kg, 1,29. Molho de tomate Fugini 1,20 kg, 3,39. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 8 de novembro. Pague com cartões de alimentação. Confira em iga.com.br. Acessórios Três Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br, a sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Bem, eu quero conversar com você que está reformando, vai reformar, vai trocar o piso da sua casa. Então preste atenção, porque você pode economizar bastante se fizer um orçamento sem compromisso com a Rose Pisos. Um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, pastilhas de pedra, pastilhas de porcelana, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda. Mas linda mesmo, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas tem no bairro Castelo. Aliás, passei hoje em frente à loja. Fica na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302. E tem também lá na Avenida John Boy do Lope, 4949, Jardim Satélite Íris, em Campinas. Em Hortolândia tem na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP-101, quilômetro 7. E também lá no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 18 horas. E aos sábados, das 8 da manhã até às 4 da tarde. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Júlio Nascimento,
Agora são 5 horas e 29 minutos. Pode mandar sua mensagem, torcedor ouvinte, para o nosso WhatsApp 971021493. 971021493. Mande aí o seu áudio para o nosso programa, porque já tem o Fala, galera. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Informações do Guarani chegando na Bandeirantes com o repórter Marcos Luiz. Amanhã tem Bugre em campo contra o Vasco, hein, Marquinhos? Ah, e amanhã tem decisão, hein, Júlio? E decisão onde é que é, Júlio? Bandeirantes. Aê! Tá Aê! ligado, hein, Xandão? Que beleza. Guarani tem jogo amanhã contra o Vasco, partida às 7 da noite. Técnico Daniel Paulista oficialmente ainda não confirmou o time. Claro que vai levar até momentos antes da partida os 11 titulares que estarão em campo. Ele que não poderá estar à beira do gramado, né, Júlio? Como é sabido. Ele está suspenso aí pelo 3º cartão. Por outro lado, o Thales e o Bruno Sávio, retornando de suspensão, ficarão à disposição do técnico do Guarani. Antes da gente esboçar um time, Júlio, hoje o escolhido para conversar com os jornalistas foi o goleiro Rafael Martins. Logo no início da entrevista coletiva, ele já fez o chamamento para a torcida do Bugre. Queria estar chamando nossa torcida. A gente sabe a importância da nossa torcida dentro de casa. É um jogador a mais para nos incentivar. Então, quero estar chamando toda a torcida bugrina para que venha nos apoiar. Acredite nesse sonho, que é um sonho nosso também, né, de ter esse acesso, né, de entrar na história do clube. Né? Então, a gente conta com a presença de todos os torcedores, né, apoiando do começo ao fim, que a gente juntos conseguiremos sair com a vitória. Rafael, não tem outro resultado para o Guarani a não ser a vitória diante do Vasco. O Guarani tem que fazer o seu papel, até porque os resultados da rodada anterior ajudaram a equipe. Que tipo de postura, na sua opinião, o Guarani terá nesta partida e qual o comportamento que vocês esperam do Vasco? A gente sabe a importância desse jogo, né, sabe a qualidade que o Vasco tem, né, tem grandes jogadores lá, mas a gente também tem grandes jogadores aqui. A gente já demonstrou isso no decorrer do campeonato. Né? A postura é entrega, né? Do começo ao fim do jogo. Né? Acreditar que a gente pode ganhar deles aqui. A gente tem totais condições de ganhar aqui. Né? E acredito que a gente tendo essa postura, né, de entrega, né, acreditando do começo ao fim, a gente sai com resultado positivo. O jogador falou da disputa pela titularidade no gol do Guarani e lembrou que está pendurado com 2 cartões amarelos. Primeiramente, entre nós goleiros, a gente tem um respeito muito grande. Né? Com a Austrália também, o treinador de goleiro, a gente se respeita muito aqui, independente de quem jogue, né? A gente, né, esse ano jogou o Gabriel, só acho que os meninos não tiveram oportunidade, mas independente se eles jogarem também, a gente vai estar torcendo, né? Claro que eu quero jogar todos os jogos, né? Infelizmente estou pendurado, né? Venho tomando, né, cuidado para que não aconteça, pois eu quero estar ajudando a equipe de alguma forma, né? Mas se acontecer de eu tomar o amarelo, que pode acontecer, né? Eu acredito que o Gabriel, né, está preparado, né? Já demonstrou isso ano passado, demonstrou esse ano também que tem totais condições de ser titular também, né? E vai dar conta do recado, né? Importante, independente de quem jogue, né? Se é eu, ou o Gabriel, ou até os meninos, tá representando bem aí, né, os goleiros e tá ajudando ali atrás a nossa equipe, sem gol. Guarani cresceu bastante defensivamente e este crescimento, segundo o próprio jogador, poderá ajudar a equipe na partida contra o Vasco. É importante a gente frisar, né, que a nossa equipe é a terceira melhor defesa do segundo turno, né? Isso é importantíssimo, né, pois no primeiro turno a gente vinha sendo bem questionado, a gente ali atrás, então houve essa evolução, né? Isso é muito importante, com a ajuda do pessoal lá da frente também que vem nos ajudando, né? O pessoal do ataque, né? E acredito nessa união, né? Nesse comprometimento a gente vai conseguindo aí cada vez mais evoluir na questão defensiva. Sabe também que vai ser um jogo de muita pressão. Eu acho que a pressão não só no jogo de amanhã, a pressão é todos os jogos, pois todos os jogos são importantes para nós. Claro que há um peso muito grande nesse jogo por ser contra o Vasco e por ser, né, um jogo decisivo que pode nos colocar numa condição clara de acesso, né? Então a gente está preparado, a gente vem trabalhando forte essa semana para que a gente possa fazer o melhor jogo possível e sair com a vitória. Rafael Martins foi criticado em alguns jogos, principalmente por fazer cera na reposição de uma jogada. Quando foi questionado se existe algum problema no adutor, o jogador respondeu: Não tenho nada não. Às vezes acontece de bater errado na bola e acaba sentindo algum incômodo, mas nada que interfira no meu desenvolvimento no jogo, né, minha performance.
né? Então, isso aí está bem tranquilo, né? Às vezes acontece, mas nada preocupante não. O Guarani também tem sofrido por modificações na zaga, ora por contusão, ora por cartão. O jogador, goleiro titular Rafael Martins, foi questionado sobre este assunto e se esse detalhe tem prejudicado o seu rendimento. Eu acho que dependendo de quem jogar, né? O Thales, o Ronaldo, ou o Carlão, ou o próprio Luiz, ou até o Ian, né? Que teve a oportunidade. Todos estão preparados, cada um tem a sua característica, né? Cada um ajuda de alguma forma, né? A gente sabe da qualidade de todos, né? E todos que entraram deram conta do recado. Então, dependendo de quem jogar, né? A gente sempre vai ter dado no máximo ali, tá entrosado o mais rápido possível para estar ajudando o Guarani. Aquele velho ditado, todo jogo, uma decisão. Acho que a partir de agora, cada jogo vai ser uma final, né? Não que os outros jogos não foram, mas pela situação que se formou dentro da competição, né? Pela pontuação que, como eu disse, a gente tem totais condições de ganhar do Vasco aqui. Claro que um ajudando o outro, a gente sabe da qualidade do Vasco, a gente sabe que tem grandes jogadores lá, mas a gente vem trabalhando isso, né, para minimizar, né, os erros e conseguir uma grande vitória aqui dentro. Guarani continua dependendo apenas de si para buscar o acesso. Mais uma vez o jogador emitiu a sua opinião. O senhor lá de cima vem nos ajudando muito, né, nos resultados aí, né, oportunidade atrás de oportunidade, né. Graças a ele a gente tem mais uma oportunidade de estar tendo essa vitória e encostando mais ali no G4, né. Eu acho que é a entrega de todos que não vai faltar, né, a determinação, acreditar, a gente acredita até o final, enquanto tiver 1% de chance a gente vai lutar, a gente vai honrar essa camisa, porque, como eu disse, né, não é só o sonho do torcedor ter esse acesso, é o nosso sonho, né. Eu mesmo nunca tive a oportunidade de ter um acesso jogando, então para mim vai ficar marcado na minha vida, então acredito que meus companheiros também, né, pensam assim. A gente vai lutar para que aconteça esse sonho nosso, né, e esse sonho do torcedor, para que, se Deus quiser, lá no último jogo a gente possa comemorar todo mundo junto esse acesso. Lembrou o placar do primeiro turno e o que fazer de diferente. A gente sabe o poder ofensivo do Vasco, né, a gente sabe que tem grandes jogadores de qualidade lá, mas frisando também que aqui tem, né, a gente fez muitos gols, a gente tem um ataque poderoso também e acredito que a gente possa usar essa arma também contra o Vasco, né? E o Daniel vem trabalhando essa semana para que possa, né, evitar esse forte ataque do Vasco, né? E a gente possa sair com resultado positivo amanhã aqui no jogo. Bom, ataque positivo do Vasco com jogadores experientes e muita preocupação no que se refere à escalação do Nenê, né? Jogador que tem uma participação aí nos gols do Vasco nos últimos compromissos na competição. A dúvida persiste, Júlio, 3 volantes ou não, Índio ou Júnior Todinho, dúvida que só será resolvida pelo treinador momentos antes da partida. É amanhã, Júlio, Guarani e Vasco, 7 da noite, no Estádio Brinco de Ouro. Muito bem, vamos lá analisando, né, o compromisso do Guarani. Claro que o sistema defensivo do Guarani vinha sendo elogiado no começo do segundo turno, depois teve algumas oscilações, mas vai precisar funcionar de qualquer jeito amanhã, né, Glega? E provavelmente teremos um jogo aberto contra o Vasco, porque são 2 times que precisam muito da vitória. Concordo, Júlio. Eu só espero ver um Guarani corajoso, ver um Guarani um pouco mais ousado, porque nesse momento da competição, se você não fizer algo diferente, vai ter outros times que vão fazer. Nós estamos vendo aí, né? Tava dando uma analisada hoje lá nos bastidores dos donos da bola com o CH. O CSA tem alguns jogos interessantes aí. O CSA conseguiu passar o Guarani ontem. Olha a importância desse jogo. Larga o Vasco lá para trás, abre 5 pontos e consegue terminar a rodada na frente do CSA, que tem jogos interessantes aí pela frente, viu? Então, claro que vai ter que ver outros confrontos dos times que estão lá em cima, mas o que eu quero dizer com isso? Que o Guarani precisa ser ousado, precisa ser corajoso. Eu, particularmente, nas últimas rodadas, percebi um Guarani um pouco acuado, né? Sem coragem, né? Sem dinâmica ofensiva. Eu não percebi isso. Dando muita ênfase ao aspecto defensivo, baixando demais as linhas, aceitando demais o time adversário. E não dá para ser assim, né?
Se você quer jogar, quer subir, quer buscar uma das vagas, você precisa vencer, você precisa ganhar os jogos. Ou o empate amanhã para o Guarani é um bom resultado? Claro que não. Óbvio que não. O Guarani precisa ganhar. E tem condição para isso. Tem time e tem condição de encarar o Vasco e ganhar o jogo. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, precisa ter uma estratégia legal de jogo e precisa ser agressivo. Não dá para você ficar preocupado. Ah, meu Deus, rapaz, nós temos que marcar o Nenê. Ah, esse Cano é perigoso. Ah, é? Então, por que não inverte? Por que não inverte? Ao invés de ficar se preocupando com isso, faça o Vasco ficar preocupado com o Regis, com o Júlio César, com o Bruno Sávio. É isso que o Guarani tem que fazer, pô. Pô, tem que se impor. Tá jogando diante da sua torcida, na sua casa, no Brinco de Ouro da Princesa. Tá 2 pontos na frente do Vasco. Aí vai ficar preocupado com o Vasco? Não, claro, você tem que organizar o seu time, né, para não ser pego de surpresa. Você tem que ter uma postura defensiva, é claro, óbvio, isso é normal, é absolutamente normal, né? Montar ali uma estratégia para a bola parada. A gente sabe que o Nenê é bom na bola parada, então tem que estar atento, né, organizar, posicionar, mas tem que ter coragem, pô. Não adianta ficar preocupado com o time do Vasco. Tem que se impor, é o Vasco que tem que se preocupar, pô. O Guarani tá na frente 2 pontos, tá brigando por uma das vagas. É o Vasco que tem que ficar preocupado. Só lembrando que no banco de reserva do Vasco vai estar o Fernando Diniz, que é um cara que ele sempre tira um coelho da cartola. Então tem que estar muito atento, mas muito. O Guarani tem que estar muito ligado. E tem que se impor no jogo. Eu tô falando isso durante toda a semana, hein? Tá precisando de coragem. Porque o Guarani é forte jogando no Brinco de Ouro. Ainda mais do lado do seu torcedor, pô. Então, Júlio, eu acho que é isso. A estratégia bem definida, uma postura defensiva legal, mas tem que ser agressivo. A hora que tiver a bola, botar pressão no Vasco. Ouvi falar, o Guarani talvez venha para jogar por uma bola. O que é isso? O que é isso, o Guarani jogar por uma bola? Ele tem que jogar por uma bola é o Vasco. E se jogar por uma bola, vai perder, porque nós vamos estar atentos, nós vamos estar ligados e nós vamos se impor e vamos fazer o gol. É isso que tem que pensar o Guarani, pô. Para esse jogo tem que pensar isso. Quando você enfrenta time grande, de nome, de tradição, do mesmo nível do Guarani, tem que ser encarado dessa forma. Com coragem. Vai partindo para cima, com organização, bem postado, com linhas próximas, atento em todos os detalhes. Assim o Guarani consegue uma vitória. Não dá para ter, que nem a postura que teve lá contra o Sampaio Corrêa, que é um time limitado tecnicamente, com todo respeito. Um time muito pior tecnicamente do que o Guarani. E o Guarani tomou um sufoco danado no final do jogo com um jogador a mais. Ah, que é isso, pô? Tá com um jogador a mais, monta uma estrutura, monta uma plataforma e bota pressão no time adversário. Tá jogando em casa contra o Vasco, buscando uma das vagas, a mesma postura. Sempre com muita organização. Aliás, a gente tem visto o Guarani nas mãos do Daniel organizado, né? Em alguns momentos peca um pouco, baixa demais as linhas, as substituições não são legais, os homens que têm entrado não têm dado contra-recado. Poucas vezes nós vimos isso, principalmente jogando aqui no Brinco de Ouro. Mas não dá para ter a postura, por exemplo, que teve contra o Confiança, que é um dos times aí que está aí brigando pro descenso, e o Guarani perdeu o jogo aqui jogando no Brinco de Ouro. Não dá, né? Isso é jogar 3 pontos na lata do lixo. Então, imposição e coragem para ganhar do Vasco, Júlio. E aí, CH, como é que você enxerga, né? Os últimos jogos do Rafael Martins. Rafael Martins tem falado sobre ajustar esses detalhes que estão tirando pontos do Guarani. Foi assim contra o CRB, assim contra o Confiança, pontos que certamente fariam uma diferença gigantesca neste momento do campeonato. Mas agora, contra o Vasco, o Guarani não pode dar novas brechas para seguir na briga pelo G4, CH. Ultimamente o Rafael, na última partida ele deu bastante susto, né? Mas ultimamente ele tem ido bem. Não dá para dizer que é por causa dele neste momento que o Guarani está com um problema. Ele que no meio do caminho, ele, o regra 3 dele, eles deixaram pelo caminho, pela falta de condição técnica, os dois, muitos pontos nesse campeonato. Mas isso é coisa do passado, já passou, já aconteceu e não adianta ficar debatendo isso, não é? Eu espero que ele tenha bastante tranquilidade para poder fazer um trabalho diferente do que ele fez na última partida, porque ele estava louquinho para tomar um gol, para comer um frango. Ainda bem que não aconteceu, mas ele estava louquinho, né, saindo de maneira atabalhoada, uma coisa horrorosa.
mas ainda bem que os deuses estavam de plantão e o Guarani não tomou gol. Olha, o Vasco é um adversário difícil como tantos outros que o Guarani já enfrentou. Eu estou apostando as minhas fichas na mobilização da torcida e o fato de jogar dentro do Brinco de Ouro. Porque é uma decisão para o Vasco e é uma decisão para o Guarani. Agora, quem vai vencer a decisão? Quem tiver um controle emocional mais apurado. Quando vai para... Porque os times são muito parecidos, muito. Aliás, a maioria desses times que brigam por um lugar, um lugar aí ao sol, um lugar no baile, que é o G4, eles são muito parecidos. É um momento melhor, talvez um banco de reservas com jogadores mais interessantes, mas é muito parecido um time com o outro. O que está fazendo a diferença é o comportamento emocional no momento da Vera, nessa partida desse tamanho. É uma partida gigante para o Guarani e para o Vasco. O Vasco sabe que vai enfrentar um monte de dificuldade contra o Guarani. O Guarani é o segundo melhor ataque da competição. Apesar dos 4-1 que o Vasco fez no Guarani no primeiro turno, as coisas mudaram muito de lá para cá. E mudaram para melhor. O Guarani tem time hoje, se jogar direitinho, para poder ganhar do Vasco. Agora, não pode apresentar um desempenho como, apesar da vitória, desempenhou no último jogo. Não pode acontecer. Porque se você dá a moleza, se você sugere o mole que foi dado com o Sampaio Correia, um time do tamanho do Vasco não perdoa. Não acontece o que aconteceu em São Luís 2 vezes. Então esse mole não pode ser dado. De que maneira jogar? Eu vou na simplicidade. Volto os titulares. Tem um fato hoje, eu acho que você vai até colocar em pauta para debater. Até foi levantado hoje nos donos da bola em off pelo Batista, que é a situação da zaga. Vai voltar o Thales. Quem que vai sair do time? Eu tiro o Ronaldo Alves. Que a fase do Carlão é melhor do que a do Ronaldo. Respeito a opinião de todos. Mas para o jogo de amanhã, no meu time joga Carlão e joga Thales. Pelo momento. Nem vou discutir se um joga improvisado do outro lado, não vou discutir isso. O Ronaldo Alves está me passando muita insegurança. Meio campo mesmo, não mexo nada. Eu não tiro o Regis do lugar onde ele está para ser centroavante, para ser falso 9. E coloco o Alan Vitor de começo. E volto o Sávio no ataque com o Júlio César. Esse é o time que tem que entrar em campo. Qualquer coisa fora disso pode funcionar, mas eu não faria. O que o treinador vai fazer, não tenho a mínima ideia. Tem pista aí. Marquinhos afirma, e eu respeito muito isso, que pode pintar o Índio aí. Eu não farei isso de jeito nenhum. Não só por... Se o Índio entrar ou no lugar do Bruno Silva, que não vai acontecer. Se o Índio entrar no lugar do Andrade, que não vai acontecer, eu até aceito. Mas acrescentar mais um cara de marcação para adiantar o Regis, eu não faria isso. Para esse jogo de amanhã. Então o meu time tem o mesmo meio campo que todo mundo sabe. Bruno Silva, Andrade e Regis. Volta Sávio, Alan Vitor e Júlio César. Só inverter aí o Júlio pelo lado do campo e o Sávio como falso 9. Esse seria meu time com o Carlão e o Thales na zaga. E repito, eu aposto as minhas fichas na mobilização da torcida, na presença da torcida do Guarani dentro do campo, porque isso vai fazer muita, muita diferença. E para aqueles que forem ao campo, tenham paciência com o time. Tenham paciência, porque vai ser um jogo difícil, que a torcida vai ajudar muito no resultado positivo, caso ele aconteça do Guarani. Júlio. E aí, Tigrão, quero te ouvir também, né? O Guarani com algumas possibilidades também de mudança no time titular. A volta do Thales, ainda não se sabe exatamente na vaga de quem. A possibilidade da permanência do Índio, o esquema com 3 volantes, ou a sequência da formação com 3 atacantes. Guarani encerrando a sua preparação, porque amanhã Thales, tem Vasco. Pelo que eu recebi de informação, Thales no Carlão, viu, Júlio? Vai com Thales e Ronaldo Alves. E aí, Tigrão? Então são essas as possibilidades do Guarani para amanhã. O Ronaldo, ele tem uma vantagem sobre os demais, Júlio, que ele brinca bem dos dois lados, né? Não podemos dizer a mesma coisa do Carlão, entendeu? Então, talvez essa opção do treinador também tenha a ver com isso daí. Eu digo se ele realmente optar pela saída do Carlão para a volta do Thales. Como também poderia não voltar com o Thales, não teria problema nenhum, né? Porque o Ronaldo Alves se adaptou bem marcando do lado direito, enquanto que o Carlão é canhoto nato, lado esquerdo. Por que o Ronaldo Alves eu acho que leva um pouquinho de vantagem aí nessa briga?
porque ele tem essa facilidade de se adaptar bem dos dois lados. Então, ele que vem jogando com o Carlão, ou jogou na ausência do Thales, ele jogou do lado direito, com a volta do Thales, ele tem, e se sair o Carlão, ele tem que jogar do lado esquerdo. Então, essa versatilidade, caso ocorra alguma eventualidade com o próprio Thales, né, ele já estando em campo, ele muda de lado ali e o treinador mexe o mínimo possível em termos de improvisação, porque o Ronaldo Alves não é improvisação quando ele vai para o lado esquerdo, nem tampouco é improvisação quando ele vai para o lado direito, que ele é um destro que joga bem do lado esquerdo. É uma sutileza, é apenas um detalhe a mais a ser lembrado. E eu acho que estará bem servido o Guarani com a volta do Thales e a manutenção do Carlão, com a volta do Thales junto com o Ronaldo Alves, ou mesmo sem a volta do Thales e com a confirmação e a manutenção dos que jogaram na última partida, exatamente Ronaldo Alves pelo lado direito e o Carlão. Agora, no meio-campo, eu não posso dizer a mesma coisa. Não posso, já explanei a respeito disso ontem aqui, porque para ele abrir mão do Todinho, por exemplo, que não vive um bom momento, e reforçar o meio-campo e colocar um volante para dar um suporte de marcação um pouco mais sólido pelo lado do Bidu, que apoia muito, não é de todo uma opção ruim. O problema é que ele mexe numa estrutura tática que já vem sendo utilizada desde o início da competição. E isso, de repente, pode dar... Ah, mas lá no Maranhão foi assim. Mas é uma outra história, uma outra situação completamente diferente. E o time não jogou bem, nós temos que dizer isso, né? O time ganhou, o mais importante foi que ganhou. Mas abra aí a pesquisa via os canais de interatividade da Bandeirantes com a torcida do Guarani e pergunte se alguém ficou satisfeito com o desempenho do time contra o Sampaio Corrêa. Nem se o Rei Charles morasse em Campinas e fosse bugrino desde os tempos do Jaime Silva, ele iria dizer, pelo que eu vi, eu não gostei. Porque não precisa nem ver. Basta analisar todos os parâmetros extraídos do jogo. Então não tirem aquele jogo, realmente não tirem aquele jogo por base, né? Lá aconteceram algumas coisas que não acontecem a todo momento. Pênalti infantil, um gol, para mim, legítimo do Sampaio, anulado, quando o placar ainda era de 0-0. Então não tirem aquele jogo por parâmetro. Não façam isso. E aí, finalizando, para dizer que o Regis, caso seja confirmada a saída do Todinho para a entrada do Índio, o Regis tem que ser esse terceiro atacante, /meia. E o Regis está com caixa para isso? Está com abacaxi para isso? Alguém pode me convencer disso? Porque eu estou convencido de que não está. E reafirmando por questão de coerência aquilo que eu disse também ontem aqui, uma coisa é você ser o meio-campista que aparece à frente, que faz a ligação meio-campo-ataque, que faz a transição, tendo 3 atacantes lá na frente, atraindo a marcação e preocupando a zaga adversária. Outra é você ter um meio-campista que tem que correr aquele box-to-box, é assim que os caras falam modernamente, né? De área a área, pegar a bola aqui atrás para construir, tocar, sair, receber e se infiltrar, quando você tem 2 atacantes. Mas é muito diferente. Muito diferente. Quando você se infiltra vindo de trás, tendo 3 atacantes, todos eles estão se movimentando, puxando marcação e abrindo espaço para sua incursão, para você tocar e receber de volta. Outra coisa é quando você entra no meio de um bloco defensivo, sendo você o terceiro homem. É totalmente diferente. Agora, o Regis, que é, para mim, de longe e disparadamente, tecnicamente o melhor jogador do elenco do Guarani, ele, depois da contusão, a bem da verdade, não conseguiu mais ser o mesmo jogador. Sem força, nas disputas, às vezes, em que precisa do corpo e da explosão muscular, ele não está chegando, e tem errado alguns passes, é verdadeiro isso, e a estatística está aí para mostrar, que antes ele não errava, até porque estava numa fase exuberante. Ainda assim, é o grande expoente técnico da equipe do Guarani.
mas ele pode ser sacrificado fisicamente num momento ainda onde ele não está na sua plenitude atlética, e isso pode custar muito caro para o Guarani. E quanto ao jogo, olhando-se o todo, a gente imagina que vai ser um dos melhores jogos do campeonato, porque para continuar vivos, os dois precisam vencer. Eu acho que em caso de derrota, tanto do Vasco quanto do Guarani, aí já fica aquele negócio de, matematicamente é possível. E normalmente quando esta frase é usada, a matemática não funciona a favor de quem está com esse tipo de esperança. Então, ao mesmo tempo em que a gente imagina que pode ser o melhor jogo da Série B, pela necessidade de vitória de ambos, pode ser um jogo fraco. Sabe por quê? Porque está todo mundo sabendo que só a vitória interessa. Mas também tem a preocupação de que a derrota tira o cara da briga. Então, será que vai todo mundo para cima, de peito aberto, sabendo que pode tomar uma bola lá atrás e perder o jogo, e perdendo fica, não matematicamente, mas virtualmente fora, inclusive o Guarani? Será que vão todos para cima, destemidamente, sabendo que sim, a vitória leva próximo à glória, mas a derrota remete para baixo do purgatório, já mais perto lá do outro compartimento. Então, vamos aguardar o jogo, vamos esperar os primeiros movimentos para sentir se nós teremos dois times com gana de vencer para continuar na briga e muito próximo do acesso àquele que vencer, ou times excessivamente precatados e preocupados com a derrota que pode praticamente tirá-los da competição. É interpretativo isso. E só com a bola rolando amanhã é que nós vamos poder tirar essa conclusão, Júlio. Bom, quero ouvir também você, Batistão, se preparando aí para o jogo de amanhã. O Guarani tem o Vasco pela frente. Jogo importante para o Bugre. Batistão. Sim, muito importante para o Bugre. O Guarani tem amplas possibilidades de acesso. Tem que acreditar nisso. O jogo não é fácil. O Vasco também tem a mesma pretensão. É jogo decisivo. Entendo que o técnico deve sim promover alterações no time, especialmente em cima do último jogo que o Guarani ganhou, mas fez uma péssima partida. O Carlão jogou uma enormidade, então ele é muito mais jogador do que o Ronaldo Alves. E ele é quarto zagueiro, canhoto, o Thales é destro. Portanto, não há nenhuma improvisação nesse negócio. O Thales é destro, é zagueiro central. Vai continuar no time. A mudança será a saída do Ronaldo Alves, que jogou de quarto zagueiro, embora seja destro, e a entrada de um jogador canhoto para jogar na quarta zaga. Então é isso que o Daniel Paulista tem que fazer. Escolher os melhores. Nesta reta final de competição, não dá para ficar escolhendo aqueles que não têm meritocracia e por uma razão ou outra que ninguém sabe direito o que acontece, né? O treinador acaba escalando. Então veja, é simples assim, o Todinho não funciona, ele não joga. O Alan Vitor entrou a 9 do segundo tempo e conseguiu contra o Sampaio Correia um pênalti 10 minutos depois que ele estava em campo, e o Guarani venceu a partida com um gol de pênalti bem batido pelo Bidu, que bateu forte de perna canhota pelo alto e jogou a bola no fundo da rede, embora o goleiro tenha adivinhado o canto, aliás, triscou a ponta dos dedos na bola. Então, por méritos, tem que jogar o Alan Vitor. Aí vem o treinador, né, porque tem que liberar os alas e não sei o quê, tem que colocar o Índio. O técnico estava doido para arrumar uma vaga para o Índio no time, uma vaga de titular. Ele vem ao longo da competição inteira tentando arrumar essa vaga. Ele não conseguiu porque os dois volantes do Guarani não deixam espaço para ninguém. Não deixam. É o Bruno Silva e o Rodrigo Andrade. Então, como é que ele vai tirar um ou outro do time para colocar o Índio?
Ninguém ia entender isso. Aliás, algumas alterações ninguém entende direito o que é que ele faz. Todas as vezes que um dos volantes não teve condição de jogar, ele colocou lá o Índio de titular. E agora está arrumando um lugar para o Índio no time. Porque tem que marcar o Nenê, porque não sei o que. O Nenê, embora ele não tenha dito isso, né? Mas a gente ouve aí pelos bastidores de que ele está preocupado com o Nenê do Vasco e vai, portanto, reforçar esse setor de marcação. Eu vendo o último jogo com a entrada de 3 volantes, o Marcos Luiz até me disse que quem passou informação para ele, informação segura, de que o Daniel Paulista não treinou em nenhum momento com aquele time. Acabou na última hora lá, né? Colocando lá a escalação e surpreendeu até alguns membros da comissão técnica. Curiosamente, antes do jogo nós mostramos uma foto onde o Daniel Paulista estava dando orientações para 2 jogadores, Todinho e Regis, fora das dependências do hotel lá em São Luís. Estava lá com uma placa, né, uma lousa, e dando orientação para os 2 jogadores. Alguém tirou uma foto e esta foto rodou aí pela internet. Mostramos até nos donos da bola. Então tudo leva a crer de que o técnico surpreendeu a todos, porque ele escalou um time que ele não tinha treinado, não tinha feito nenhum treinamento. Ganhou a partida, isso é verdade, ele tirou o pedido. Não se sabe em quais circunstâncias, ou melhor, sabe-se sim, né? Porque o time jogou muito mal, teve um gol, inclusive, do adversário anulado pelo VAR, mas ficou um negócio meio estranho lá, do Pimentinha. Parece que não estava impedido, mas o VAR pegou o impedimento, ganhou a partida. Mais importante foi o resultado, os 3 pontos na sacola. Agora, para o jogo contra o Vasco, não tem nenhum sentido ele colocar o time. E vendo aquele jogo, a observação que eu até constatei é de que com o Índio no time, jogando com 3 volantes, o Regis tem que fazer uma função diferente, porque o Regis é um jogador que vem de trás para chegar na área, já fez vários gols assim, ou ele dá assistência ou ele bate pro gol, de frente, jogando de frente pro gol. Enquanto que com 3 volantes ele tem que fazer uma função de atacante, ou quase atacante, ou um meio atacante, e joga de costa pro gol. Ele não sabe fazer isso. Então eu coloco o Índio no time, o Índio não funciona porque foi muito mal naquele jogo e ainda estraga o principal jogador dele, que é o Regis, que fica correndo errado o jogo inteiro e fez uma péssima partida contra o Sampaio Correia. Então é simples assim, ó. Tira o Todinho, coloca o Alan Vitor, é o time que rendeu, é o time que conseguiu ganhar a partida e vai para tudo contra a equipe do Vasco, porque é um jogo decisivo. Não adianta ficar pensando também na morte da Bezerra. Tem que partir em cima do Vasco e matar o Vasco, pisar na garganta dele e ganhar os 3 pontos em cima do time Cruz Maltino. Joga em casa, tem que fazer a lição de casa. E não ficar apostando aí, né, numas invencionices, porque acaba mudando a amálgama do time e levando, consequentemente, a um resultado negativo. Rapidinho aqui, algumas mensagens dos nossos ouvintes. O Guilherme, sempre participando, Guilherme Sampaio, dizendo aqui o seguinte: o Daniel Paulista só pode estar de brincadeira de entrar com 3 volantes contra o Vasco precisando vencer. Já vimos contra o Sampaio que deu errado. Essas atitudes nos fazem perceber que o técnico está perdido. É a mensagem aqui do nosso Guilherme. Júlio, me faz um favor, você que está sempre ao lado do CH, pergunta para ele o que o Índio fez para ele, por que tanta raiva? Tanto torcedores da Ponte como do Guarani querem saber. Abraços do João Roque, do São Fernando. Tem algum... Não, análise do CH sobre o Índio é uma análise do campo, né? Nada pessoal, né, CH? É uma análise do jogador, né, exclusivamente. A culpa não é do Índio. A culpa é de quem contrata o Índio.
O nosso ouvinte aqui, ó, o Daniel Paulista e o Abel Ferreira da Série B. Ô, louco. O Alan Vitor e o Scarpa, sempre que entram, arrebentam. E os dois torrões insistem com os mortos. Índio, Todinho, Luiz Adriano e tudo mais. É a mensagem aqui do Júlio, o meu xará. Mais mensagens aqui, CH. E se o Sávio e o Todinho trocarem de posição? O Todinho se destacou jogando de lado. Acho que o Sávio também pode fazer a função de camisa 9. É o Robson Oliveira. Inclusive o Sávio jogou com o Conceição, né, CH? Como falso 9. Não, sim. Mas num outro momento do Todinho. Nós brigávamos aqui há 10 rodadas, talvez 8. Principalmente o Gleger, né? Falava o seguinte, estou aqui todo dia, sei toda hora que ele pedia isso. Se o Lucão teve 200 oportunidades... O Todinho tem que ter pelo menos algo parecido. Só que chegou num ponto, não é? Que não dá também para ficar aqui levantando bandeira do Todinho, porque o Lucão estava mal e o Todinho também está mal. Então alguma coisa tem que ser feita. E ele tem no banco o Alan Vitor. Então neste momento eu acho que já deu para fazer um no canto, outro por dentro, outro no canto. Já deu o que tinha que dar. O Todinho está em má fase, infelizmente, e já recebeu todas as oportunidades. Eu sacaria o Todinho para colocar o Alan Vitor, para funcionar o Sávio de falso 9. O Alexandre do Cambuí está dizendo que a quarta vaga do acesso está se oferecendo para o Guarani. E ela será do Guarani porque o Goiás e o CRB não terão gás para subir. Concordo 100% com Gleger. O Guarani jogou o campeonato inteiro para cima dos times. Agora parece que está com medo. O Ricardo mandando aqui a mensagem. E o nosso ouvinte aqui está perguntando, é o Adriano Gomes. Alô, Adriano Gomes. Adriano Gomes é figura, hein, cara? Ai, altas histórias. Ô, Julião, amanhã será na casinha ou é ele, ou tá registrado? Ajuda aí, gente. Amanhã é ele, né? Isso, amanhã estarei. Amanhã é Carlos Batista. A origem. Amanhã estarei no comando e o na casinha tá no domingo, é isso? É isso. Domingo jogo sou eu. Do Guarani, né? Isso, domingo Guarani Vila. Aí tem na casinha. Maravilha, então registrado, grande Adriano Gomes. E Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? É só chamar, Júlio. 6h06. Carlos Batista. Corbela Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha Alá Bastini. É fácil você reparar e cuidar das suas paredes, viu? O Repara Paredes e o Repara Madeiras são ideais para preencher furos e buracos e demais imperfeições em alvenaria ou madeira. A lixa líquida é o preparador de superfícies que substitui a lixa convencional. E o melhor, não faz poeira. E tem mais produto Alabastini. Gel removedor. A forma mais segura, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes e estens. É nóis o que, ô Gleger? Alô, Gleger? Tá ouvindo aí? O Gleger tá falando aí, é nóis. Entrou no ar aqui junto com o comercial do Corbela Tintas. Tem microfone aberto no ar, hein? Bom, então retomando aqui, ó. O gel removedor é a forma mais segura, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes e estens. Nivela madeiras. A preparação sem igual para deixar portas e janelas com acabamento mais liso, uniforme e com melhor resultado. Os produtos Alabastini vão facilitar a sua vida. E você encontra na Corbela. Corbela. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo WhatsApp 3307-4179. 3307-4179. Ou então no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento
Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja Sócio Campeão. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. A melhor linha de protetores do mercado. Sparlaxetol, com uma película elástica especial. Não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella, tem rede balançando. É bola na rede. Domina o time da Ponte, vem pra entrada da área, Leonardo de pé direito, bateu, é gol! De 45 minutos passados, primeiro tempo. A bola lançada para dentro da grande área, desviada na defesa, levou para a linha de fundo, cruzamento de Iago para Rodrigão, a bola voltou para Marco Júnior, ele rolou na entrada da área de perna direita, dentro da meia-lua frontal da área, Leonaldo, pé direito, um chute espetacular, mandou lá dentro, a bola bateu lá dentro e fez Leonaldo para estufar a rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, a torcida vibra, da pele até o osso, Ponte Preta faz o segundo gol para matar o primeiro tempo no finalzinho da primeira etapa. Leonaldo, camisa 18. Ponte Preta, da
Dali Ponte Preta, dali Macaca. Macaca fazendo a festa na Serrinha. Ponte Preta 2, Goiás 0 e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Contra-ataque puxado pelo camisa número 71, Iago pela ponta esquerda. Ele foi limpando a marcação, fez o cruzamento pro Rodrigão que foi desarmado. A bola sobrou nos pés do Marco Júnior que só serviu o Leonaldi, que de primeira mandou a bola no canto direito do Tadeu. Leonaldi pisando na área, marca o terceiro gol dele na temporada, o segundo da Macaca no jogo. Tá no placar da Serrinha, Goiás 0, Ponte Preta 2. Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta quinta-feira, o Guarani vai enfrentar o Vasco da Gama às 19 horas no Estádio Brinco de Ouro. Jogo da 33ª rodada do Brasileirão. Guarani e Vasco. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. São 18 horas e 15 minutos e aqui no Bandeirantes Esportiva da Rádio Bandeirantes, 88 anos no ar. Bandeirantes, a primeira emissora de Campinas. Eu vou falar da Cirúrgica Popular. Cirúrgica Popular. Especializada em artigos médicos e hospitalares, atende profissionais de medicina, fisioterapia, odontologia, enfermagem, nutrição, estética e o público em geral. Produtos como álcool gel, 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão antissépticos em geral. Tem cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de rodas e cadeiras de banho com encosto e muito mais, hein? São 2 lojas em Campinas, a loja 1, na Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia. E a loja 2, na Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, especialmente para a população do Ouro Verde. Anote aí o telefone do Disque Entregas, 3295-5188, 3295-5188. Ou então você pode fazer o pedido pelo WhatsApp, 999 60 6673, 999 60 6673, e a Cirúrgica Popular vai entregar aí na sua casa. Mande mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entregas. Cirúrgica Popular. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Vamos lá com informações da Macaca. Repórter Antônio Lupi está chegando na Bandeirantes para nos atualizar tudo da ponte. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Mais uma vez, uma excelente tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. E o torcedor da Ponte Preta ainda está se lamentando muito por conta do empate que a Macaca sofreu ontem com o Goiás. A Ponte abriu 2-0 ainda no primeiro tempo. Só que na segunda etapa a equipe morreu fisicamente e o Goiás
foi para cima, principalmente com as substituições do seu treinador. 2 jogadores que saíram do banco, o Aleph Manga e o Dadá Belmonte, que inclusive já vestiu a camisa da Ponte Preta. Eles foram importantíssimos na construção dos 2 gols da equipe do Esmeraldino. Com o empate, a Ponte está na 15ª colocação, 39 pontos, e por causa dos resultados dos seus concorrentes que brigam na parte de baixo da tabela, a distância para o Z4, que já foi de 6 pontos, ela agora é de apenas 1 ponto. O Londrina está na 17ª colocação, abre a zona do rebaixamento com 38 pontos e coloca aí de vez uma briga na parte de baixo da tabela. A respeito do time, a delegação da Macaca voltou hoje de Goiânia, aqui para a cidade de Campinas, e a partir de amanhã inicia a preparação para mais uma decisão que a Ponte tem pela frente. Domingo às 8h30 da noite contra o CRB. Mas ainda lamentando o empate na Serrinha contra o Goiás, o técnico Gilson Kleina tentou explicar o porquê uma diferença gigantesca de um primeiro tempo praticamente perfeito da Macaca, por um segundo tempo onde nada deu certo, principalmente com as modificações que ele fez na partida. Realmente foram 2 tempos distintos, mas passa muito mais pelas trocas que o adversário fez. Nós conversamos no intervalo e sabíamos que ia entrar o Aleph Manga, que ele ia posicionar mais gente no último terço, tanto é que na volta, quando entrou o Felipe Bastos, era muita saída de 3, nós tínhamos também falado sobre isso, para nós não ter esse tipo de pressão, tanto é que nós tivemos um desgaste muito grande pelo lado esquerdo, né, que é o lado do Apodi, que foi onde que aconteceu as 2 trocas, né, foi o Iago e o Rafael, jogadores que saíram desgastados. A gente manteve a plataforma, entrou o Richard, entrou o Marcelo. Eu entendo que até conversamos, eles só podiam chegar no nosso gol numa bola parada, no jogo aéreo. Infelizmente eles acharam esse gol, cresceram. E o que ficou, né, que nós fizemos um excelente primeiro tempo, nós não tínhamos que colocar essas linhas para trás. O Goiás começou a empurrar, mas nós estávamos com o contra-ataque, era questão de a gente ajustar e trabalhar a primeira bola, verticalizar no Rodrigão. E aí, para mim, aconteceu 2 fatos importantes, né? Primeiro, nós não conseguíamos mais segurar essa bola no nosso ataque, tanto é que a opção do Camilo foi exatamente isso. Estava 2-0, e quando nós chamamos o Camilo, nós tomamos gol de bola parada. Era para nós tentar fixar, colocar mais essa bola no chão, tentar também circular, tirar o time de trás. E aí nós tivemos uma fatalidade, que foi a lesão do Richard. E aí ficamos com mais de 15 minutos com um homem a menos. Aí colocamos o Richard para dentro, trouxemos o Josiel pelo lado, tiramos a característica dele, mas daí naquele momento era muito mais a gente poder preencher o setor. E terminou com a lesão do Richard e eles encaixaram o segundo gol. Esse negócio que põe no futebol, que faz 2-0, manda baixar a linha, jogar no contra-ataque, nós mantivemos a mesma estrutura, né? Parece que a gente chega no intervalo e fala, agora vamos parar de jogar. Não é isso, ninguém passa isso. Nós sabíamos que eles iam ter um volume, que eles iam colocar jogadores, por exemplo, o Aleph Manga e o próprio Dadá Monte, que era o jogador que ia ter o confronto e colocar o homem mais acima, né? Nós temos que fazer a análise que nós perdemos o jogador por mais de 15 minutos no campo, tínhamos feito já as substituições, porque no terceiro momento nós teríamos que trocar, senão ia ficar com um momento só, um momento para fazer 2, e aí a gente optou para colocar sangue novo, para a gente manter a intensidade. Eu acho que isso até aconteceu, porque o Léo continuou fazendo a pressão, o Camilo também, mas a bola estava entrando pelo lado. Então, todos que entraram tentaram para fazer seu melhor, era um jogo que estava muito corrido, então as escolhas elas foram minhas, então a responsabilidade de quem colocou fui eu. Agora é trabalhar, colocar na cabeça que a gente tem condições de voltar a ganhar em casa, esse tipo de trabalho, mobilizar forte, criar uma situação que a gente possa ter uma mentalidade equilibrada. A gente sabe o que vale muito esse jogo, mas ao mesmo tempo é conversar com esses atletas, trabalhar, recuperar. A gente está passando um momento que a gente tem que ter o controle emocional. São jogos, né, que nós tivemos apertado, o jogo do Vitória para o jogo de hoje.
E assim a gente vai trabalhando. Eu acho que a força do grupo é que vai nos tirar dessa situação, mas primeiro pensar o jogo de cada vez e agora é focar muito em cima do CRB. A Ponte adotou uma estratégia de jogar no contra-ataque após abrir 2-0 no marcador. Só que as jogadas ofensivas da Macaca praticamente não existiram no segundo tempo. Gilson Kleina explica o porquê a equipe teve poucas chances ofensivas, principalmente na segunda metade do jogo. Nós paramos de prender essa bola no ataque, e aí a bola batia e voltava. A gente já encaixou uma marcação forte no Rodrigão, e aí a gente sabe que a gente verticaliza muito esse primeiro passe no Rodrigão porque ele sustenta. E nós perdemos a transição. E nós não conseguimos, porque o nosso forte é essa bola entrar entre linhas, Zé Naldo segurar, Marquinhos segurar, e quando eles começaram a fazer saída de 3, eles simplesmente espetaram e colocaram mais um atacante por dentro. Nós estávamos controlando a linha, não estávamos tendo esse tipo de problema. O maior problema é que nós não estávamos retendo essa bola e a nossa linha começou a baixar. E aí não conseguia sair de trás. Na hora que nós estávamos fazendo a troca de 2, né, primeiro foi pelo desgaste do Rafael e do Iago, que fizeram uma função importantíssima, com o lado direito do apoio de um lado forte, a gente conseguiu controlar, e depois eles caíram com essa bola alçada e eles foram felizes nessa situação. Acho que faltou a transição, pena que nós perdemos o Richard, depois o Camilo entrou para segurar essa bola, precisava de uma característica, e em cima do Rodrigão também por desgaste, mas infelizmente vamos trocar o lado do Josiel. Acho que essa característica é que a gente não conseguiu reter a bola daí definitivamente. A Ponte está a 1 ponto do Z4, faltando 5 jogos para terminar a competição. Pela frente, a Alvinegra enfrenta o CRB e o Botafogo no Moisés Lucarelli, depois faz 2 jogos fora contra Londrina e Confiança e fecha contra o Coritiba em Campinas. Kleina fala como controlar o emocional do grupo nessa reta final, mesmo com a equipe muito próxima da zona do rebaixamento. A gente tem que ser uma equipe forte, nós temos que trabalhar nosso emocional, fazer de tudo para poder vencer o jogo em casa, ter inteligência, mais uma vez sabedoria, sabe como pegar mais esses 2 jogos pela frente, equipes que estão pleiteando e trabalhando para o acesso, que a gente voltar a resgatar a força do Moisés e que a gente tenha essa tranquilidade, sabe que tem que ter uma competitividade forte dentro de casa, mas avaliar bem, Vamos ver, nós tivemos aí baixas para esse jogo, vamos ver de que maneira que a gente pode montar, mas aquilo que a gente contar, fazer uma equipe forte para poder fazer os 3 pontos. Bom, esse é o técnico Gilson Kleina depois do empate em 2-2 com o Goiás na Serrinha. Repito, a delegação retornou hoje para Campinas e a partir de amanhã inicia a preparação para o jogo contra o CRB. Essa lesão que o Gilson acabou falando do Richard, confesso que no momento da transmissão, a única imagem que eu me lembro do Richard foi quando ele acabou tirando a chuteira, caído no gramado, e a informação é que ele teve um problema no tornozelo. Por isso, o Gilson Kleina acabou citando esse problema que teve para até deslocar o Richard para o setor do Josiel e o Josiel um pouco mais para o lado do campo. Com isso, o Richard é dúvida para o jogo contra a equipe do CRB. Não sei se essa é uma notícia boa ou ruim para o torcedor da Macaca, até porque o Richard é alvo de críticas do torcedor da Ponte, e tem a situação do Kevin. O Kevin ficou fora do jogo ontem, o Felipe Albuquerque foi o titular e o lateral direito Kevin vai ser reavaliado na reapresentação da Ponte para saber se vai ter condições ou não de ficar à disposição para o duelo contra o time alagoano. Nessa briga na parte de baixo da tabela, a Ponte tem 2 compromissos em casa, contra o CRB no domingo e depois na quinta-feira da semana que vem, contra o Botafogo, também no Majestoso. 2 times que brigam na parte de cima da tabela e a Ponte que vai buscar a sua primeira vitória com a presença do torcedor nas arquibancadas do Majestoso. E até para atrair a torcida, a diretoria mais uma vez manteve a promoção de ingressos, R$20 a inteira e R$10 a meia para o setor de arquibancada. Os bilhetes já estão à disposição do torcedor da Ponte através da internet, mas no sábado e no domingo as bilheterias do Majestoso vão funcionar para o torcedor que teve dificuldade de comprar o seu ingresso através da internet. Júlio.
Perfeito. Aliás, era uma dúvida aqui de alguns dos ouvintes, né, sobre como funcionaria a questão da comercialização dos ingressos, se com a bilheteria, então o Lupe já acaba respondendo essa dúvida também. Bom, falando ainda sobre ontem, o resultado da Ponte Preta, o empate que deixou muita gente frustrada, né, Tigrão? Começa por você agora, falando sobre o comportamento da Macaca no segundo tempo, principalmente. O Kleina voltou a falar aí sobre detalhes, assumiu a responsabilidade, diz que os jogadores precisam estar tranquilos, isentos de qualquer responsabilidade para o jogo de domingo contra o CRB. Eu acho que ele não foi bem ontem. Eu admiro o trabalho do Kleina, acho que ele está fazendo um trabalho aí de herói, no momento em que está tudo errado na Ponte, existe uma guerra política, eleições aí há 17 dias, salário, direito de imagem atrasado, jogador fazendo greve. E o Kleina conseguiu até agora, claro que não alcançou o objetivo ainda, mas conseguiu blindar o elenco, conseguiu fazer com que o elenco corresse por ele. Mas ontem, eu sinceramente não gostei das mexidas. Não gostei das mexidas e não gostei da atitude do time de recuar demais, né? Recuou demais. Mas recua porque o adversário empurra para trás. Tudo bem, mas empurra, mas você tem que ter atitude. Então, o que eu senti, falei em manchete aqui? Senti que o time cansou. E quando o time arriou, né, que ele é obrigado a tirar o Iago Henrique e botar o André Luiz, puxou para baixo. Aí ele é obrigado a tirar o Rafael Santos e botar o Marcelo Hermes, puxou para baixo. Aí ele é obrigado a tirar o Iago e colocar o Richard, puxou muito para baixo. Aí ele é obrigado a tirar o Marco Júnior e coloca o Camilo, puxou muito para baixo. E aí ele é obrigado a tirar o Rodrigão. Quando eu falo obrigado, é todo jogador que cansou. Não estava mal no jogo o Iago Henrique. Estava muito bem no jogo o Rafael Santos. O Iago, se eu tivesse na jornada, teria votado nele como o craque do jogo. Barbarizou ali pelo setor esquerdo, inclusive articulando a jogada do segundo gol. O Marco Júnior não jogou tudo que vem jogando, mas fez uma boa partida. E o Rodrigão é a questão física, né? Mas o Rodrigão sem andar, o Rodrigão de muletas é melhor do que o José Ortega. É melhor. Ponto. Então, alguns jogadores que entraram ontem, no segundo tempo, não têm a menor possibilidade de vestir a camisa da Ponte. Estão aí. Estão aí. Então, fica provado que o elenco foi muito mal formado. Mas por que ele optou? Bom, primeiro, ele não tinha muitas opções, mas ele errou. Ele errou. Quando ele faz uma substituição, por exemplo, colocando o Richard, que vem muito mal, vou pôr o Richard porque é correria, ele vai me ajudar a segurar a bola, ele vai tomar falta lá na frente, ele vai recompor. Alega ele que o Richard entrou e se contundiu. E ele já tinha feito a 5, né? Esse que é o problema, já tinha feito a 5. Aí, segundo aí o que ele deu a entender na coletiva, ele terminou o jogo com 10 jogadores, que o Richard... O Gleger até chamava atenção ontem, na jornada, de que não gostou da atitude do Richard porque ele estava andando em campo. Eu também vi isso. Não estava trabalhando ontem, estava só como observador da emissora. E também por dever de ofício. E hoje veio a explicação, ele estava andando porque ele se contundiu, teria que ter sido sacado, mas não podia mais trocar. Então, menos mal, não foi uma questão de indisciplina, ou porque o cara ficou queimado por ter perdido a posição no jogo de ontem para o Iago, que é o Iago Santos, né? Não foi isso, então ele se contundiu. Agora, por exemplo, se ao invés de pôr o Richard, ele põe o Fecim, o time teria rendido um pouquinho mais. Pelo menos na minha forma de ver as coisas. Se ele tivesse posto o Fecim, eu acho que o time seria mais vertical. O time poderia, talvez, não abrir mão de forma tão assintosa e tão clara, tão sólida, como ele abriu de contra-atacar. Então, essa alteração, ela foi um equívoco. Ou alguém discorda de mim? Não era hora para botar de forma nenhuma um jogador que vem com essa dificuldade, inclusive de relacionamento com a torcida, que é o Richard. Então o Fecim seria uma boa. Agora, quem mais que ele tinha no banco? Muita gente disse, por que não o Lucas Cândido, ao invés
da entrada do André Luiz. Ora, não sei como é que estava a condição técnica do Lucas Cândido. Ao invés de Camilo, vem com o Lucas Cândido, ou ao invés de André Luiz, vem com o Lucas Cândido. E também não sobra nada, gente. Eu vou repetir aqui o banco da Ponte de ontem. Luan, goleiro. Ednei, zagueiro. Camilo, entrou. Lucas Cândido, condição física absolutamente questionável. Richard, entrou. Josiel, entrou. Fecim, não entrou. Esse foi um erro. Thiago Lopes, zagueiro. Matheus Anjos, foi muito mal no sábado. Marcelo Hermes entrou e André Luiz entrou. Ou seja, se tem algo que pode ser questionado aqui é o Lucas Cândido, que poderia ter entrado, e o Fecim. E eu gostaria de ter perguntado isso para o Gilson. Então eu acho que ele errou sim. Eu acho que ele trouxe o Goiás para cima. Acho que poderia tudo ter sido diferente. Mas a principal alteração que a Ponte teve a seu favor não foi o Gilson Kleina que fez. Aí vão dizer, o Tigrão de quarta já está desse jeito. A melhor alteração para a Ponte não foi o Kleina que fez. Foi um cara que entrou aos 46 do segundo tempo, chamado Bruno Mezenga, no lugar do Nicolas, e deu um trabalho danado, especialmente no jogo aéreo, e o Bruno Mezenga fez a defesa do jogo a favor da Ponte, senão teria sido pior. Então o time caiu tanto no segundo tempo que eu acho que saiu no lucro. Saiu no lucro, porque teria tomado o terceiro gol do Felipe Bastos, o Ivan não ia nem esboçar reação pela velocidade da bola. Aí ela explodiu no Mezenga, que foi a nocaute, e a Ponte não tomou o gol. E olha, esse cara entrou a 46 do segundo tempo. Então vejam a quantos minutos aconteceu esse lance. A Ponte poderia ter sofrido a virada e aí seria pior. Pelo menos somou um ponto. E antes do jogo, todos nós poderíamos dizer o seguinte: o empate é bom. Aliás, nós dissemos, né, gente? Nós dissemos. Dentro das circunstâncias, depois de abrir 2-0, aí, claro que frustra todo mundo, fica o gosto amargo de derrota, etc. E finalizo dizendo o seguinte: tá todo mundo, e eu também estou, falando do Londrina, que 38, mas o Londrina não perde mais. Ganhou 2 fora aí. Ganhou 2 fora. Ganhou do Confiança, seguidas. Né? E ontem ganhou do Remo. Agora, esse negócio do Londrina tá crescendo muito, ele já empurrou para a Série C o Confiança, que estava reagindo. Especialmente depois que ganhou do Guarani, se aproximou muito da Ponte, que tinha 34, né? 34. E o Confiança, 31. Então ficou a 3 pontos. Eu acho que 3 times já foram. O Brasil, matematicamente, o Confiança não recupera mais, e o Vitória só está faltando desligar os aparelhos. Vitória, com toda a sua camisa e com toda a sua tradição. Agora, observem bem o que eu vou dizer aí. E o Júlio até falava hoje na hora do almoço que o Tristão errou. E errou feio. O coeficiente vai subir. A linha de corte vai subir. Então, depois do Vitória, acho que nós temos 3 que já foram. Aí Londrina 38, Brusque 38, Ponte 39, Cruzeiro 40, Sampaio 40, Remo 41... e Operário 42, está todo mundo ali, cara, porque subiu o coeficiente. E talvez 44 não dê. Então, isso que o Londrina está fazendo, brecando algumas equipes, aparentemente é ruim, porque ele se aproximou, ele chegou na Ponte. Mas ele também está colocando um monte de gente na briga, como por exemplo o Remo. Porque se nós estamos aqui morrendo de medo da Ponte ser rebaixada, será que a imprensa de Belém não está com o mesmo sentimento com relação ao Remo, que tem 2 pontos a mais e vem perdendo jogos em casa? Então vamos lá, a situação é muito complicada e muito preocupante, mas eu não coloco só Londrina, Brusque e Ponte disputando, entre aspas, a 4ª vaga de rebaixamento. Eu coloco mais, além da Ponte, coloco mais Cruzeiro, Sampaio, Correia, Remo e Operário, além de Brusque e Londrina. Então, com um pouquinho de juízo, ainda dá, Julião. Muito bem, Batistão, quero te ouvir também, né? Ontem a Ponte, com uma vantagem de 2 gols, cedeu um empate,
A vitória ontem para a Macaca seria muito importante porque o time chegaria aí a uma condição de 41 pontos, né? Estaria neste momento na 13ª colocação com mais vantagem em relação ao Londrina, que tem 38. Eu, com relação ao Richard, eu não vi o Richard fora de campo. Eu acho que o Gilson Kleina, ele falou que a Ponte perdeu o Richard nos últimos 15 minutos. Porque ele estava fazendo número. O que é, o Gregor? O Sport TV falou que o Richard saiu de campo? É isso? Não, acho que não. Acho que não. Acho que não. Eu não vi, o Richard estava dentro do campo. E aí é o seguinte, a Ponte poderia ter saído da Serrinha com os 3 pontos? Poderia. Mas antes do jogo, o amplo favoritismo do Goiás era inegável. Não precisaria nem ser do Ramon, né? Um cronista, para pegar um time que está no G4, postulante ao acesso, e um que está lá embaixo, beiradeando a zona de rebaixamento, que é a Ponte Preta. Os dois vão jogar. O time do Goiás nominalmente é mais time do que o time da Ponte. Inclusive, as alterações processadas no segundo tempo, entrou no time do Goiás, só citar 3 nomes aqui, né? Felipe Bastos, belíssimo jogador, canhoto, extraordinário, jogou na Ponte Sul-Americana de 2013, inclusive marcou gol pela Ponte na Sul-Americana. Esse Aleph é goleador, né? É o artilheiro do Goiás na competição, Aleph Manga. E o Dadá Belmonte, em Campinas, para alguns torcedores conhecido Dadá da Live, porque a Ponte foi lá em Bragança Paulista, fez um período lá de treinamentos e tal, e ele fez uma live, foi um churrasco. Os jogadores estavam, inclusive, extremamente alegres, dando até entender o próprio Dadá, né, de que tomaram ali uma substância um pouco água mais... mineral. Uma água mineral um pouco mais forte. Ô Batista, só para te ajudar aí, o Felipe Bastos é destro, inclusive o pelotaço que ele acertou ontem foi de direita. Só para recolocar as coisas nos seus devidos lugares. Ele é quase um ambidestro, mas a boa dele é a destra, tá bom? Tá bom, Tigrão. Mas não tira, evidentemente, né, a qualidade técnica do jogador. E tá no banco de reservas. Baita de um jogador. O Bruno Mezenga, esse Aleph Manga, o banco do Goiás perto do banco da Ponte é o banco de Boston. É verdade, o banco de Boston. Então, quando das mexidas do Goiás, o que a Ponte poderia ter feito e não fez, isso passa pela orientação do treinador, é neutralizar os jogadores adversários com um sistema de marcação que não permitisse, porque o Goiás amassou a Ponte. Foi para cima da Ponte, empurrou a Ponte, começou a jogar esfregando as nádegas lá na trave o tempo inteiro. E nenhum time do mundo consegue jogar o tempo inteiro, finalizar a partida sem tomar gols. E o resultado de 2-0 é um resultado que efetivamente não é um resultado seguro. É um resultado perigoso, porque o adversário faz um gol, que é o que aconteceu com o Goiás, e vira um inferno. Vai para cima e vai com tudo. E quase que na maioria das vezes empata e em outras oportunidades acaba virando. Só não virou porque teve aí essa questão, né, do chute do Felipe Bastos, explodiu, ia entrar no ângulo esquerdo do goleiro da Ponte, que não chegaria, não teria condições de chegar. E aí, efetivamente, né, o Bruno Mezenga jogou de zagueiro e salvou o time da Ponte, fez uma defesaça, e com isso a Ponte saiu com um ponto que era a expectativa antes do início da partida. Pelas circunstâncias, deu gosto de que a Ponte poderia vencer a partida, e poderia mesmo. Mas eu também acho que o Gilson Kleina errou. Ele poderia ter colocado, sim, o Lucas Cândido, jogador mais técnico, para segurar essa bola um pouco mais à frente, não permitir que o adversário tivesse essa liberdade inteira
de espremer o time da Ponte, era jogo pro Fecim. E o Richard, que perdeu a posição, é natural do ser humano, quando ele tem uma coisa que é dele e perde, ele cai emocionalmente falando. Então o ideal seria que o Richard nem tivesse viajado para Goiânia. Dava uma folga para ele, pelo menos numa rodada. E depois na outra rodada a coisa já assentou, ele já aceita melhor essa questão aí. E aí volta a ter vontade de lutar para reconquistar a titularidade. Então não era jogo para ele, não podia ter entrado. Era jogo para o Fecim. Então todos os indicativos, com as alterações feitas pelo treinador da Ponte, deram um sinal para o adversário de que a Ponte estava com medo do adversário, que estava colocando o time para jogar atrás, porque o adversário, melhor dotado tecnicamente, poderia efetivamente levar aí uma situação de derrota que quase aconteceu. Mas eu entendo o seguinte, a Ponte conseguiu o resultado que era previsto fora de casa, mas agora tem uma sequência terrível pela frente. Vai pegar 3 adversários postulantes ao G4 e até a última rodada é contra o Coritiba, postulante ao título da competição. E pega 2 adversários que estão aí lutando para escapar do rebaixamento. Então, 2 resultados muito ruins. Muito ruins. O empate contra a equipe do Vitória. Veja aí, o Vitória praticamente já está rebaixado. Resultado muito ruim, a Ponte tinha que ter vencido. Se tivesse vencido o Vitória, se tivesse ao menos empatado com a equipe do Náutico, esse empate de ontem estaria sendo comemorado. Entretanto, está sendo lamentado aqui pela gente Ponte Pretana. Muito bem, Glega Zorzin, quero ouvi-lo. Ponte Preta ontem empate contra o Goiás 2-2 e tem o CRB pela frente. Eu citei 2 exemplos, né, para começar o meu comentário, de 2 partidas da Ponte. E olha só, Júlio, aquele jogo do Remo, lá em Belém do Pará, que a Ponte venceu a partida por 1-0, foi a mesma coisa, aconteceu a mesma coisa. No primeiro tempo a Ponte jogou muito, né? Foi lá, abriu o placar, fez 1-0, poderia até inclusive ter ampliado. E aí vai para o vestiário, volta para o segundo tempo, volta recebendo uma pressão muito parecida com aquela de ontem, né? Da equipe do Goiás. E o que aconteceu? A Ponte estava organizada, estava bem postada, né? Nós percebemos alguns jogadores fisicamente que, pra você ter uma ideia, o Rafael Santos, com 26 minutos, pediu para sair com câimbras, né? Olha só pra você, 26 minutos do segundo tempo. Aí, mas o time da Ponte tá mal fisicamente? Eu tenho certeza que não. O problema é que você tá correndo errado. O problema é que você vem com uma postura diferente, uma postura, na minha opinião, equivocada, né? Que foi passada dentro do vestiário para que ela pudesse segurar o resultado, segurar a vitória ou até mesmo tentar ampliar com uma estratégia que deixou espaço no campo e o Goiás se aproveitou disso. As mexidas do Goiás, claro e óbvio que seriam feitas. A postura do time do Goiás, claro e óbvio que seria esperada para o segundo tempo, ou não. O time tá dentro do G4, tá jogando dentro de casa e vai para o intervalo perdendo de 2-0. O Goiás ia fazer o quê? Ia partir para cima, pô. Agora, eu detectei isso com 5 minutos. Chamei o Batista na transmissão e disse, olha, a Ponte Preta tá dando espaço, as linhas estão espaçadas, a Ponte Preta tá correndo errado. E foi exatamente o que aconteceu. Por isso que nós vimos Marco Júnior cansou, Leonaldo cansou, Rafael Santos cansou, o Albuquerque no final do jogo estava extenuado, os 2 zagueiros. Opa, lógico, isso é claro. Tá mal posicionado, vai correr errado. Vai ficar correndo atrás. E foi o que a Ponte fez o segundo tempo todo, né? E o outro exemplo que eu queria dizer foi o seguinte: esse mesmo time do Goiás que a Ponte empatou ontem, ele enfrentou o Botafogo numa partida antes, tá? Lá na Serrinha, saiu na frente 1-0 e o Botafogo lutou pra caramba pra empatar o jogo. O jogo terminou 1-1. O que eu quero dizer com isso? Pô, a Ponte tava 2-0. 2-0.
Você vai pro intervalo ganhando de 2-0 e esse negócio aí de 2-0 é um resultado perigoso. É perigoso, sabe quando que é perigoso? É perigoso quando você entra pro segundo tempo desatento. É quando você entra pro segundo tempo dando espaço, né? Os caras dormindo, os jogadores que substituíram entrou num sono danado. Aí é perigosíssimo, não é perigoso? Agora, se mantém a mesma postura, se mantém a mesma determinação do primeiro tempo, a mesma organização do primeiro tempo, sabe quando que empata o jogo? Nunca. Nunca. Nós vimos isso. Eu citei o exemplo agora do jogo contra o Remo. Mas o time do Goiás, tecnicamente, é melhor do que o Remo. Mas eu estou falando em questão de pressão. Porque lá foi a mesma pressão. E lá, em Belém do Pará, o Ivan Quaresma fez, se eu não me engano, umas 4, 5 defesas salvando o time da Ponte. Ontem não. Ontem foi aquela pressão e o Goiás rodando a bola de um lado para o outro e a Ponte se desgastando, correndo atrás. Foi exatamente isso que aconteceu no jogo ontem. Então, Júlio, olha, eu acho que eu também vou... Eu respeito, sou fã do trabalho do Gilson Kleiner, mas acho que ontem realmente a responsabilidade foi toda dele. Errou nas substituições, errou na estratégia de segundo tempo. Não dá pra você estar ganhando um jogo de 2-0, tomar a pressão que a Ponte tomou e se expor da forma com que ficou exposta. Eu não concordei com tudo que foi apresentado no segundo tempo e tem as mãos sim do treinador. Porque quando vai pro vestiário perdendo um jogo, volta e vira, eu sou o primeiro aqui a dizer, olha, é as mãos do treinador que organizou, que posicionou, que reposicionou o time e as coisas deram certo. E ontem as coisas deram totalmente errado e pra mim a Ponte deixou de marcar 2 pontos. CH, eu preciso aqui sair para o break, mas antes queria que você só desse aí uma opinião sobre o comportamento do time, se o quão responsável é o Kleiner por esse resultado. Bom, Júlio, eu sinceramente acho que ele tem uma participação, como já foi dito pelos colegas, sim, importante. O Gilson levou efetivamente uma maneira de jogar. Ele, no primeiro tempo, travou Apodi, travou Elvis, e todo esse trabalho tático sem a bola desgastou fisicamente muito o time da Ponte no primeiro tempo. Esse, para mim, foi o grande segredo do jogo, a parte física. Falei na transmissão ontem no meu comentário final. Esse foi o grande problema da Ponte. Ela precisou mexer no time e quando precisou do banco, o banco é sofrível da Ponte. Tem jogadores que não estão no mesmo nível daqueles que estão sendo os titulares. Vide na lateral esquerda. Rafael saiu, entrou o Hermes e o segundo gol foi uma brincadeira de salão. O Hermes ficou parado e o Aleph fez o gol de empate da equipe do Goiás. Entre outras coisas, né? Meio campo não tem substituto, jogadores Richard. E aí tem o erro do treinador. Ele, quando tira o Richard do time titular, ele não pode colocar no jogo subsequente que ele pôs o cara no banco para resolver o problema dele. Não tinha nem que ter entrado em campo. E outro jogador que acrescentou muito pouco, e não é culpa destes jogadores, é do todo. Várias coisas aconteceram na partida. O Camilo não pode participar de uma partida dessa, nem principalmente esse atacante que até hoje eu não tenho, estou falando do Josiel, uma explicação para a torcida da Ponte, porque esse moço entra de vez em quando. Então o Gilson tem participação sim, mas fisicamente a Ponte morreu pelo esforço do primeiro tempo para abrir os 2-0. Só quero lembrar o seguinte, o Goiás é mais time que a Ponte, e o empate, pela circunstância, foi ruim, mas em termos práticos, antes do jogo eu falei aqui, não posso ser efetivamente incoerente com aquilo que disse, para encerrar meu comentário. O empate não foi de todo mal. O que ninguém esperava é que o Londrina e o Brusque ganhassem os jogos como ganharam na rodada de ontem. Agora são 6h52. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, vocês sabem que eu adoro uma padoca, né? Porque bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para receber você. Desde 1973, trazendo sabor e muita qualidade. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você matar a fome a qualquer hora do dia na Nico. Tem sempre aquele pãozinho na chapa delicioso. Sobremesas que dão água na boca. Almoço é de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas.
E lembrando que toda quinta-feira tem bacalhau. Bacalhau na Nico é na quinta-feira. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha é na Nico. Aproveite também o salgado da semana. De 1º a 7 de novembro, saboreie a trouxinha de presunto e queijo por um precinho especial. Novidade para crianças, o Espaço Kids está de volta aos finais de semana com muita brincadeira, seguindo todas as normas de segurança. E mais, bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery, é só chamar no WhatsApp 99114 6964, 99114 6964, ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto para a meta. Rádio Bandeirantes Campinas. BRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Óticas Renove, descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretozeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Vamos falar agora sobre a Ivzoom Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo, e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivzoom.com ou ligue 19 99908 4730. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores. Solicite uma visita sem compromisso e sem custo. Encaminhamos relatórios de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições, compatíveis com o que o mercado procura atualmente. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Acessórios Três Vias. Linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro. Entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Feijão Jolie Carioca 1 kg, 6,29. Açúcar União Cristal 5 kg, 17,49. Sal Lebre refinado 1 kg, 1,29. Molho de tomate Fugini 1 kg e 20, 3,39. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 8 de novembro. Pague com cartões de alimentação. Confira em iga.com.br. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos, Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Júlio Nascimento. Vem aí a voz do Brasil. Montes Claros. Muito bem, 7 horas em Campinas. Na sequência teremos a voz do Brasil aqui na Bandeirantes. Lembrando que hoje teremos programação o Jogo do Grêmio, que será transmitido com toda a nossa equipe. Voltamos às 8 horas com concentração.